A semana passada foi brutal para o mercado cripto, uma queda de 28% no valor de mercado das criptomoedas, ou seja, 670 bilhões de dólares evaporaram. Como de costume, isso gerou medo no mercado. Mais precisamente, no dia de hoje, o indicador de medo e ganância bateu em 25, o que registra medo extremo. E se por um lado é questionável medo extremo com o Bitcoin valendo cerca de 60 mil dólares, por outro nos faz refletir se o sentimento geral das pessoas não está alinhado ao indicador que só errou uma vez na história, em 1959. Eu estou me referindo ao indicador Sam Rule de recessão. Ele prevê recessões logo à frente e ele acaba de apitar. Será que teremos uma recessão? E qual seria o impacto dessa recessão global no Bitcoin e nas criptomoedas? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Se você deixar aquele like bonitão para mim e se inscrever no canal, caso ainda seja louco de não ser inscrito na Criptomaníacos. Bora que bora! A primeira coisa que eu quero que você olhe é para esse gráfico na tela que mostra o valor total do mercado de criptomoedas. Eu sei que tivemos quedas recentemente, eu sei que muita gente perdeu dinheiro, mas eu quero que você seja sincero. Esse gráfico parece feio para você? Notem que começamos o ano de 2024, deixa eu voltar aqui para 1º de janeiro, com as criptomoedas ao redor de 1,6 trilhões de dólares. Todas elas somadas, tá? Bitcoin, Ethereum, Solana, todas elas somadas, 1,6 trilhões de dólares. No momento, estamos em 2 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado está acima do que começou o ano, está positivo no ano de 2024. Então, por que tanta negatividade? Deveríamos estar realmente em medo extremo? Se estamos positivos no ano nas criptomoedas, se estamos positivos no ano no Bitcoin, por que medo extremo? Eu diria que esse medo exagerado não está ligado ao mercado de criptomoedas em si, e sim a eventos macroeconômicos, eventos externos ao mercado cripto que as pessoas entendem que podem interferir no mercado cripto. Estou falando aqui de guerras ao redor do mundo, é Rússia com Ucrânia, é Israel contra Hamas. Estou falando aqui de problemas de taxa de juros, Japão vai lá e aumenta a taxa de juros, Estados Unidos pode reduzir a taxa de juros, e estou falando também sobre o medo de recessão econômica, em especial nos Estados Unidos. E para piorar esse medo, acabamos de ver um indicador dos mais famosos de recessão, conhecido como Sam Rule, apitando nesse momento algo que não acontecia há bastante tempo. E o que esse indicador diz? Uma recessão é provável de acontecer quando a média de desemprego dos últimos 3 meses sobe 0,5% acima do ponto mais baixo dos últimos 12 meses. Então você tem lá 12 meses, uma média de desemprego, e você tem agora, num período mais próximo, 3 meses, uma subida no desemprego. Sempre que acontece uma subida nesse nível que vocês acabaram de escutar, ele aponta, esse indicador sinaliza que uma recessão está acontecendo nos próximos meses. Ou seja, ele percebe que as condições econômicas estão se deteriorando na economia e já dá um alerta para você de que vem coisa feia pela frente. E recentemente, agora, acabamos de ver esse indicador passando aqui do 0,5%, do 0,5%, e atingindo 0,53%. Passando, portanto, desse ponto 0,5, que é essa linha vermelha aqui. Vocês percebem com as setinhas brancas todos os momentos onde isso aconteceram. Por exemplo, temos aqui em 2020 o indicador passando desta barreira de 0,5 e tivemos uma recessão. Voltando mais no tempo, vocês vão encontrar a mesma coisa acontecendo em 2008, outra recessão global que a gente viveu. Ano 2000, dot-com bubble, bolha.com, também o indicador apontou. E assim por diante, marcando todas as recessões que tivemos na história desde 1950. E quando cruzamos esse indicador com o gráfico do S&P 500, da Bolsa Americana, vocês percebem como ele é preciso. Toda vez que esse indicador, que está na cor vermelha, aponta para cima desta linha aqui na horizontal, que é o tal 0,5%, olha o que acontece com o preço do S&P 500, das ações americanas, que é a linha azul. Esse indicador vermelho aponta para cima desta linha aqui na década de 50 e olha só o que acontece com a linha azul. Ela desaba. Recessão econômica. Década de 70, mesma coisa. Estão vendo aqui até marcado, o momento da recessão batendo justamente no momento onde a linha vermelha cruza para cima deste gráfico. Ali na frente as ações desabam de forma muito forte. Mesma coisa aqui, já quase em 75, O indicador rompe e temos uma forte queda nas ações.
E mais recentemente, como eu falei, né, ano 2000 ele aponta aqui e vemos as ações desabando aqui em cima a linha azul. Aí 2008, mesma coisa, ele aponta aqui, ó, nesse ponto e exatamente o ponto onde as ações começam a desabar nos Estados Unidos de forma muito grave. Pandemia chegando, mesma coisa, o indicador aponta aqui e lá em cima vemos o mercado desabar. E agora, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, ele está cruzando para cima desta linha horizontal branca, nesse caso aqui, né? Indicando que superou os tais 0,5%. Mas vamos analisar mais a fundo. Vamos pegar aqui todos os indicadores utilizados pelos economistas para indicar se estamos ou não entrando em recessão. E eles estão na tela para vocês. Então, esses aqui são os grandes indicadores de mercado, além do que foi apresentado. Então, o consumo real das pessoas subindo absurdamente, folha de pagamento também subindo absurdamente, número de emprego é o único que sinaliza aqui alguma quedinha recentemente, e todos os outros que estão vendo aqui, inclusive ganho por pessoa, produção industrial, todos estão apontando para cima, todos estão muito positivos. Então, é apenas uma primeira indicação, um alerta que acontece lá naquele indicador que a gente viu, mas todo o restante parece muito positivo para sinalizar aqui que uma recessão está à beira de acontecer, vai acontecer nos próximos meses. Não parece bater uma coisa com a outra. O tal declínio da atividade econômica não aparece. Mas o medo é algo irracional. E se as pessoas estão com medo, se o mercado está com medo, essas pessoas vão tomar atitudes como vender ações, como poupar dinheiro, como parar de gastar dinheiro, e a economia tende a piorar a partir daqui, mesmo se não exista motivo para isso acontecer. E isso acaba forçando os bancos centrais, como por exemplo o Fed nos Estados Unidos, a terem que agir, a terem que cortar taxas de juros de forma mais acelerada do que deveria ser necessário. E é aqui que entra o ponto interessante da história. Ao contrário de 2020, lá com uma pandemia global, ao contrário de 2008, com uma crise generalizada, nesse momento nós não temos nada disso acontecendo. Os indicadores estão positivos. Mas a solução para o problema continua sendo a mesma, ou seja, governos abrirem a torneirinha, aumentarem a liquidez de mercado. Só que lá atrás, se vão lembrar em 2020, por exemplo, o Bitcoin estava lá em 4 mil dólares, medo extremo, fundo do poço. Agora, o medo extremo é com Bitcoin em 60 mil dólares. E o impacto de abrirem a torneirinha de liquidez é o mesmo. O mesmo impacto lá que fez o Bitcoin sair de 4 mil dólares e bater em 65 mil dólares, agora acontece com o Bitcoin em 60 mil dólares.